Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos aí a mais uma aula do nosso canal Vida Animal, fornecido aí pela Rede Formar. Para quem não me conhece, meu nome é Karine Henrique, sou médica veterinária, cirurgiã e pós-graduanda em endocrinologia. Nesse nosso canal, para quem está aqui pela primeira vez, temos o foco de fornecer conhecimentos que vão ajudar vocês a prevenir e a combater aí alguns acidentes que podem, infelizmente, resultar no óbito do nosso animalzinho ou do animalzinho de alguém próximo. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouco aí sobre a mucosa ictérica e o que ela pode aí nos falar. Antes de eu começar a falar o nosso tema de hoje, eu queria lembrar vocês de outros vídeos que estão no nosso canal, principalmente relacionados a esse tema, que é o vídeo onde eu ensino a olhar a coloração de mucosas e o vídeo que a gente fala um pouco sobre a mucosa cianótica, que é uma mucosa que, infelizmente, geralmente vai resultar no óbito do animal, caso você não tome aí nenhuma medida de imediato. Então, hoje, como eu falei para vocês, vamos falar aqui sobre a mucosa ictérica, né, que é uma mucosa amarelada. Muita gente coloca o apelido de amarelão, muito comum em alguns recém-nascidos humanos, tá? Ela geralmente manifesta aí quando o animal tem algumas desordens hepáticas. E a gente vai falar bem delicadamente, e a gente vai falar de uma forma bem aprofundada sobre esse tema. Então, vamos começar. Então, vamos começar aqui falando sobre a mucosa ictérica. Eu deixo bem explícito, logo no primeiro slide, que a mucosa ictérica, ela é, sim, um alerta de que há algum problema relacionado ao fígado do animal. E, além disso, que a gente vai falar aí no decorrer da nossa aula, ela pode indicar outros problemas, como problemas no sangue do animal, problemas no ducto biliar e até mesmo aí alguns problemas intestinais, tá? Então, ela é, sim, um alerta de alguma desordem no fígado, mas que podem ter outras desordens aí por trás deste problema principal, tá? Mas antes de começar a falar, eu queria que vocês me respondessem, tá? A mesma pergunta que eu já fiz nas outras lives do mesmo assunto. Vocês já pararam para avaliar a mucosa dos seus animais? Já pararam para pensar que existem colorações? Porque geralmente as pessoas pensam somente o seguinte: está muito pálida, está normal. Como se existissem somente duas colorações de mucosas, a pálida e a normal. E a gente vem falando aí, no decorrer desses nossos vídeos, que não é bem assim que funciona, né? Que tem outras colorações que cada uma vai me manifestar de alguma forma. Então, fica aí essa pergunta, se você já parou para avaliar as mucosas do seu animal, a mucosa oral, a mucosa ocular e a mucosa genital, que envolve a vagina e envolve o pênis do animal. A segunda pergunta é: você sabia que quando o fígado possui aí algumas alterações, que essas alterações vão provocar alteração na coloração da mucosa dos animais? Então, gente, toda vez que o fígado do animal estiver aí com alterações, a gente já vai começar a observar aí uma mudança na coloração da mucosa dos animais. Então, por isso que é importante que a gente faça essa avaliação da coloração da mucosa dos animais de uma forma contínua, de uma forma rotineira, porque ela é capaz de me mostrar vários sinais, vários indícios de desordens, vários indícios aí de doenças no meu animalzinho. Por último, a última pergunta. Você sabia que o fígado ele pode estar bem machucado, ele pode estar bem lesionado, mas se você correr com um animal para o veterinário na hora correta, você perceber essa alteração e correr para o médico veterinário, que a gente consegue reverter a situação? Pois é, o fígado ele tem uma capacidade muito boa de regeneração. As células que compõem o fígado, que são os hepatócitos, eles têm uma capacidade muito boa de regenerar esse fígado.
desde que a gente descubra a causa que está provocando essa lesão, que está provocando essa desordem, retire a causa e entre com um tratamento específico para o animal. E é lógico, né, gente, que seja feito aí o mais rápido possível. Por isso que é importante que você avalie a coloração das mucosas, porque ela já vai me indicar, vai me dar um start de que tem alguma coisa errada no fígado e que eu devo correr imediatamente para o médico veterinário. Qual é a nossa missão da nossa aula de hoje? Qual é a missão da nossa aula de hoje? É compreender a gravidade de uma mucosa ictérica, entender como ela vai acontecer, quais as consequências que ela pode provocar no corpo do animal, caso você não faça nada. Caso você não tenha o conhecimento aí de identificar uma mucosa ictérica e caso você deixe isso para lá, observe que está ictérica e não faça as medidas que eu vou ensinar para vocês hoje nessa aula. Vamos lá, então? Vou começar falando com vocês sobre o que é e quando ocorre a icterícia, quando ocorrem essas mucosas ictéricas. Depois eu vou falar para vocês como que iremos identificar essa coloração ictérica e vamos finalizar falando da consequência de você não fazer nada. A gente vai falar do porquê e como devemos agir corretamente, de uma maneira rápida e eficaz para salvar a vida deste animal. Então, vamos começar aqui falando sobre o que é e quando ocorre a icterícia. A icterícia, gente, ela ocorre devido a lesões em células hepáticas, tá? Então, a gente vai ter o fígado do animal. O fígado do animal é formado por células chamadas hepatócitos. E quando tiver alguma alteração nestes hepatócitos ou alteração na vesícula biliar, a vesícula biliar, gente, é um saquinho onde que vai estar armazenado todo o lixo que o fígado do animal conseguiu filtrar, conseguiu produzir para ser jogado fora. Tá? Então, a gente tem um fígado do animal formado por milhões de hepatócitos, que são as células que realizam a função do fígado, e temos um saquinho, que é um acúmulo aí do lixo que o corpo produz, que o fígado vai armazenar e vai dar o destino correto. Tá? Então, a icterícia é provocada quando há alterações nessas células ou quando há alterações nesse saquinho chamado vesícula biliar, que com certeza vocês já ouviram falar alguma vez na vida de vocês, tá? Essas lesões, a gente vai ver daqui a pouquinho, elas podem ser provocadas por doenças no fígado, por doenças no sangue do animal, por cálculos na vesícula biliar, ou seja, pedras na vesícula biliar, dentre outras inúmeras causas aí de lesões, tá? Quando a gente tem essas lesões, ou na vesícula biliar, ou nos hepatócitos, a gente vai ter um acúmulo aí de secreções biliares. Todo o lixo que o corpo do animal produz passa pelo fígado, e o fígado vai armazenar neste saquinho e vai eliminar aí através das fezes, na grande maioria dos casos. Quando a gente tem uma lesão no fígado, a gente vai ter um acúmulo desse lixo, ele não vai ser jogado fora mais. Como ele não vai ser jogado fora, para onde que ele vai? Ele, infelizmente, vai ter o retorno aí para os vasos sanguíneos e vai começar a manchar a pele, manchar a mucosa de uma coloração amarelada, que é a coloração presente aí nas secreções biliares, tá? Então, vamos repetir. A gente vai ter a icterícia após uma lesão na vesícula biliar ou nos hepatócitos, que são células do fígado, e essa lesão aí, de alguma forma, que a gente vai explicar daqui a pouquinho, vai afetar no transporte dos líquidos biliares, das secreções biliares, até o seu destino final, que geralmente é as fezes do animal. Esse acúmulo de sais, esse acúmulo de secreções biliares, infelizmente, vai provocar o seu retorno para o sangue. Ela vai voltar para o sangue. Era para ir para as fezes, volta para os vasos sanguíneos e começa a manchar
todo o sangue do animal, começa a manchar a pele e começa a manchar as mucosas, que é o nosso foco de hoje, que é a avaliação aí das mucosas, tá? Então, as mucosas do animal irão ficar amareladas, pois elas serão manchadas, elas serão tingidas com as secreções biliares, que em um animal saudável estaria sendo jogadas através das fezes. Então, por esse motivo, é forte indício de que o animal tem aí um problema hepático, problema no fígado. Então, aqui, rapidinho, para vocês entenderem que essas lesões, elas podem ser pré-hepáticas, podem ser hepáticas e podem ser pós-hepáticas, ou seja, elas podem ser antes do fígado, podem ser no fígado ou podem ser após a passagem pelo fígado. Antes do fígado, uma das principais causas são as doenças aí que provocam hemólise de hemácia. Por exemplo, a babesiose em cães, ela provoca uma grande hemólise, uma grande ruptura de células sanguíneas. O fígado uma das funções do fígado é captar as substâncias dessa ruptura e ou reutilizá-las para uma nova produção de hemácia ou jogá-las fora através das fezes. Porém, se há uma grande destruição de hemácias, o fígado fica sobrecarregado. Ele não consegue metabolizar aquilo tão rápido quanto está sendo destruído. É como se fosse uma empresa que recebe uma grande demanda de trabalho e ela não tem funcionários suficiente para realizar aquele trabalho e começa a atrasar a entrega do seu serviço. Então, se eu tenho uma grande destruição de células sanguíneas, principalmente de hemácias, isso pode sobrecarregar o fígado do animal. E essa sobrecarga pode lesionar os hepatócitos, pode provocar aí o acúmulo de excreções biliares, tá ok? Agora vamos falar aqui um pouquinho sobre quando há lesão hepática, problemas no fígado. Pode ser aí quadros de intoxicações, né? Excesso, por exemplo, animal intoxicado por chumbinho, animal intoxicado por paracetamol, que são drogas que o fígado vai tentar de todas as formas metabolizá-las para jogar fora. Isso pode provocar lesões nos hepatócitos, eles podem se tornar incapazes de metabolizá-los e, infelizmente, resultar aí na sua morte. Outras causas prováveis aí podem ser tumores hepáticos, então animais aí com problemas relacionados a tumor benigno ou maligno, com origem aí no fígado, que vai afetar a função do fígado. Podem ser infecções, como, por exemplo, hepatite infecciosa, que é um vírus aí que vai afetar a função do fígado do animal, tá? Então, qualquer lesão que vai provocar aí diretamente, qualquer causa que vai provocar diretamente uma lesão nos hepatócitos serão aí causantes de uma icterícia hepática. Para finalizar, a gente tem também aí as questões pós-hepáticas. Então, após os hepatócitos, depois de toda a função dos hepatócitos, a gente vai ter aí a vesícula biliar, que eu venho falando para vocês desde o começo da nossa aula, tá? Então, as questões pós-hepáticas são questões relacionadas à vesícula biliar. A gente pode ter, por exemplo, um tumor na vesícula biliar que não deixa com que o conteúdo da vesícula biliar passe para o intestino. O mesmo pode acontecer um tumor no intestino, que não permite a passagem do líquido biliar para o intestino. A gente pode ter aí presença de cálculos biliares, cálculos na vesícula biliar, que podem também aí provocar aí um entupimento do canal biliar, impedindo aí a passagem, tá? Então, a gente tem causas que são causas que acontecem antes do fígado, causas que acontecem no fígado e causas que acontecem aí logo após todo o processo de metabolização hepática. Com tudo isso, todas essas causas, a gente pode ter a icterícia, que é quando a mucosa dos animais ficam aí amareladas, igualzinho deste cão. Pode ser reversível, sim, pois o fígado tem uma capacidade, como eu falei para vocês, muito boa de se regenerar
de se reconstruir diante de uma lesão, desde que a causa seja retirada e o tratamento seja feito corretamente. Então, por exemplo, a causa aqui é uma babesiose, né? O animal está com babésia. Eu trato a babésia, eu trato o fígado e tudo volta ao normal. O animal foi intoxicado por paracetamol. Não forneço mais o paracetamol, que a gente já falou que ele é tóxico. Até recomendo vocês assistirem a nossa aula sobre isso, tá? Não forneço mais, o veterinário vai prescrever o tratamento. Feito o tratamento correto, o fígado tem uma capacidade excelente de se regenerar, tá? É um dos poucos órgãos que tem essa capacidade tão boa de se regenerar diante dessas situações. Então, vamos falar aqui como vamos identificar corretamente aqui os quadros de como vamos identificar corretamente aqui os nossos quadros de icterícia. Vamos refrisar. A gente vai avaliar 3 mucosas. Vamos avaliar a mucosa oral, que é a mucosa da boca do animal, a gengiva do animal, a língua, o palato duro, que é o céu da boca, o palato mole, que é debaixo da língua do animal, e as faces internas da bochecha. Vamos avaliar também a mucosa ocular, que é a mucosa aí das pálpebras do animal, tá? Então, vamos olhar a pálpebra inferior, a pálpebra superior e a terceira pálpebra, que é essa aqui do cantinho. E vamos avaliar também a mucosa genital, a vagina das fêmeas e o pênis dos machos. Então, são 3 mucosas que devemos avaliar nos nossos animais. Tenho que avaliar as 3? Sim, porque muitas vezes vai ficar muito claro a coloração em uma mucosa e em outra não vai ficar tão claro assim, tá? Então, devemos sim avaliar as 3 colorações de mucosas para a gente ter um exame aí feito de forma correta, tá? A coloração normal, gente, é o rosa goiaba, igual tá aqui nessa imagem, tá? A coloração normal, o que é esperado aqui, principalmente na mucosa oral, é um rosa goiaba, úmida, é uma mucosa brilhante, igual tá aqui na imagem, sem presença de feridas, sem presenças aí de verrugas, sem presenças de parasitas, sem presenças aí de qualquer corpo estranho. É o esperado. Porém, infelizmente, a gente pode aí se deparar com isso daqui. O animal com a mucosa extremamente ictérica. Tá vendo aqui na foto a importância de você avaliar toda a mucosa oral do animal? A gengiva desse animal aqui é uma gengiva bem escura, bem preta. Mas se a gente avaliar a mucosa interna da boca, das bochechas, a gente consegue ver nitidamente que está amarelada. Se você focar somente na gengiva do animal, você não consegue avaliar, você não consegue perceber que ela está ictérica, tá? Então, por isso que é importante que você examine aí toda a região, toda a estrutura da boca do animal para fazer uma correta aí, avaliação da mucosa oral. Aqui mais 2 casos para vocês verem, um cão e um gato. E se você observar, você vai observar aqui os olhos do cão. A pálpebra, a terceira pálpebra deste cãozinho também está ictérica. Mas está mais nítido, está mais fácil da gente conseguir avaliar na mucosa oral. De novo, na face interna da boca do animal, que eu consigo aí avaliar, fazer a correta aí, avaliação da coloração. A gente sempre tem que comparar o que era para estar normal e a alteração, tá? Então, para finalizar, vamos falar aqui de como e o porquê que a gente deve agir corretamente nos quadros aqui de icterícia, o porquê é tão importante a gente saber identificar isso no animal e como é extremamente importante a gente agir o mais rápido possível. O fígado, gente, ele tem uma função extremamente importante. Qual que é uma das funções do fígado, né? Que ele é um órgão, assim, extremamente completo. Vou dar um exemplo. Uma das funções, todo organismo, todo mamífero do animal,
ele produz uma substância chamada amônia, que ela vem principalmente da síntese, ela vem principalmente do metabolismo, da quebra, da utilização da proteína. Porém, aposto que vocês já tiveram contato com a amônia. Ela é extremamente tóxica, ela é extremamente irritante. Qual é a função do fígado nesse quesito? Ele capta esse lixo produzido pelo corpo, que é a amônia, capta ele e faz virar uma outra substância que é chamada aí de ureia, que também é tóxica, porém muito menos tóxica quando comparado à amônia. Então, pegou a amônia, transformou em ureia, vai jogar essa substância aí para os rins eliminarem através da urina. O fígado faz isso com várias coisas. Ele é capaz de pegar substâncias tóxicas, transformar em substâncias menos tóxicas e eliminá-las aí através das secreções biliares. Outra função do fígado é a eliminação de toxinas, eliminação de drogas. Então, por exemplo, dei um exemplo aí para vocês da intoxicação por chumbinho de paracetamol. O que o fígado faz? Ele capta essas drogas e tenta, a todo custo, quebrar, eliminar essa droga, tirar o efeito dela. Essa é uma das funções do fígado. Tá? Então, é um órgão aí extremamente importante. Outra função do fígado, que também aí é muito importante, é a síntese de proteínas, síntese aí de anticorpos, síntese de hormônios, síntese de várias substâncias aí, importantíssima para o corpo do animal. Mas eu queria que, para hoje, o foco principal de vocês armazenarem aí da função do fígado ele é responsável por captar o lixo do organismo do animal, tratar esse lixo e dar o destino correto. Então, ele pega o lixo, trata esse lixo, faz o lixo ficar menos nocivo e dá o destino correto. Ou ele manda para as fezes, ou ele vai mandar para os rins, mas ele vai mandar para algum lugar para ser jogado fora. Se alguma dessas substâncias dá para o corpo do animal reutilizar, ele vai devolver para o sangue e vai falar, agora você usa isso aqui para fazer alguma coisa. Se não der, ele vai eliminar. Então, quando a gente está diante de um animal com icterícia, a gente está diante de um animal com problemas no fígado. E eu acabei de falar para vocês a importância do fígado. Se o animal tem problemas no fígado, ele vai ter essas funções, todas essas funções que eu falei para vocês, alterada. E a principal é o quê? Captar o lixo, tratar o lixo e descartar. Se eu tenho icterícia, eu tenho problemas no fígado e eu vou ter aí um sinal de que o fígado do animal não está tratando o lixo, não está tratando, não está jogando fora. E esse lixo está sendo retido, está sendo absorvido pelos vasos sanguíneos e sendo transportado por todo o organismo. E esse lixo é nocivo para o organismo do animal. Ele vai afetar, ele é tóxico, ele vai afetar o sistema nervoso, ele vai afetar os rins do animal, ele vai afetar o coração do animal, ele vai afetar aí todas as funções fisiológicas vitais do animal. Então, tudo que era para estar sendo jogado fora, não vai ser jogado fora, vai voltar para o corpo do animal e vai provocar aí a sua toxicidade. Por exemplo, a amônia era para estar virando ureia. Se o fígado está lesionado, a amônia não vai virar ureia. E ela vai provocar toxicidade em todo o organismo. Então, a gente pode ter, por exemplo, junto com a icterícia, eu posso ter um animal aí com quadros de convulsões, porque a amônia está provocando toxicidade no sistema nervoso. Eu posso ter animais vomitando sangue, porque a amônia vai provocar corrosão no estômago. Eu posso ter a mucosa do animal, além de ictérica, com bastante machucados devido à amônia. Eu posso ter um animal com hálito de amônia. Então, gente, para a gente... Vou tentar dar um desfecho para vocês aqui, para vocês entenderem. A mucosa ictérica, ela é um sinal primordial de que há lesões hepáticas, ou seja, que há lesões no fígado. Toda vez que eu tenho lesões no fígado, eu vou ter alteração aí na captação do lixo, na transformação do lixo
e no descarte do lixo que o próprio corpo do animal produz. Então, eu vou ter um acúmulo de todas as substâncias tóxicas que eram para estar sendo jogadas fora, caindo na corrente circulatória do animal e sendo transportada por todo o organismo. Por isso que é importantíssimo que observou que a mucosa do animal está ictérica, que você leve o animal imediatamente para o veterinário, porque o veterinário vai fazer exames de ultrassom, vai fazer exames de sangue, para tentar descobrir aí a gravidade do problema com exames, a gente consegue ver se o fígado ainda tem como regenerar, a gente consegue ver aí se tem tumores, a gente consegue ver se a lesão dá para reverter ou não dá para reverter. É importantíssimo que você já leve para o veterinário com o histórico do animal, ou seja, olha, ele ficou assim depois que ele comeu, depois que eu troquei a ração. Ele ficou assim, depois que eu dei vacina, ele ficou assim. Então, passar para o veterinário todas as informações que ocorreram antes de você observar a icterícia. Só, gente, que se você for um tutor que negligencia a saúde do seu animal, você não vai preocupar em avaliar a mucosa, você não vai perceber a coloração da mucosa ficando ictérica. Quando você assustar, o animal já está vomitando sangue, igual eu falei para vocês, está com quadro de convulsões, tá? O animal já vai estar mais magro do que o normal, já vai estar num estado extremamente grave, que geralmente vai ser irreversível. E, gente, eu falei para vocês que o fígado tem uma capacidade excelente de se regenerar. Porém, em alguns casos, ele não vai se regenerar. Principalmente nos casos que eu acabei de falar para vocês, que você vai negligenciar o seu animal, que você não vai procurar avaliar o animal e vai observar tarde demais. Animais que têm um fígado aí com lesões que não são reversíveis, eles podem, infelizmente, aí, vir a óbito, ou, caso eles sobrevivam, eles precisam de cuidados para o resto da vida, medicamentos para o resto da vida, dieta específica para o resto da vida. Então, eu creio que não é uma coisa que você deseja para o seu animal e para a sua vida. Então, vale a pena, sim, você avaliar a coloração de mucosa do seu animal, pelo menos uma vez por semana. O ideal seria todos os dias, tá brincando com o animal, abra a boca e avalia a mucosa, mas uma vez por semana é o mínimo que você deveria fazer. Caso o motivo dessa icterícia aí tenha sido porque o animal comeu paracetamol, comeu veneno, comeu alguma substância tóxica, você deve fornecer para o animal carvão ativado, tá? Lembrando que temos aqui no nosso canal uma aula só sobre carvão ativado, a importância, como utilizar o carvão. Tá? Então, se a causa dessa icterícia foi uma causa de lesão no fígado devido à intoxicação, a gente vai fornecer para o animal o carvão ativado. E em nenhuma hipótese você vai medicar esse animal, tá? Praticamente todas as drogas que o animal recebe devem passar pelo fígado, porque o fígado irá metabolizar essa droga. Se você medica um animal com lesão hepática, você vai aumentar a lesão hepática, você vai danificar ainda mais o fígado, porque ele não está preparado para metabolizar mais nada. Ele está com deficiência, ele não deve receber medicações, tá? A não ser as prescritas pelo médico veterinário. Então, animais com icterícia, você não deve medicar sem orientação do médico veterinário, porque você pode ainda mais prejudicar a saúde do fígado do animal. Então, no começo da aula, a nossa missão era entender a gravidade do problema. Já entendemos que é extremamente grave, que podem provocar acúmulo de substâncias tóxicas que podem lesionar o cérebro, os rins, pulmões, dentre outras estruturas fisiológicas do corpo do animal. Entendemos aqui as causas e entendemos as consequências. Vimos que as causas podem ser, por exemplo, uma babesiose, pode ser um tumor, pode ser uma intoxicação, pode ser cálculo, podem ser várias coisas, e as consequências que eu falei para vocês aí, das lesões, dos acúmulos de toxicidade,
E, infelizmente, se você não fizer nada, o animal pode vir a perder este fígado e ter que receber tratamentos aí para o resto da vida dele. Convido vocês a seguir aí os nossos canais de Instagram, canais de Facebook. Não deixar de ativar o sininho para vocês receberem aí as notificações das nossas aulas. A gente está aqui conversando com vocês toda semana, com mais ou menos 2, 3 aulas para vocês, de forma gratuita e de forma que vocês irão aprender ainda mais a prevenir e a cuidar do seu animalzinho para que consiga viver aí mais tempo possível, tá? Então, meu prazer estar aqui com vocês e até a próxima aula. Put out all this art, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me.